Eu sou a professora Fernanda e nosso assunto de hoje é raiz ou zero de uma função. Para falar da raiz ou zero de uma função, eu vou retomar um conceito já trabalhado, que é o valor numérico de uma função. Vou utilizar de um exemplo para a gente fazer a retomada desse conceito, daquela ideia ali do valor numérico. Então, dada a função real, definida pela regra f de x é igual a menos 4x mais 1, determine o valor de f de 2. Ou seja, eu tenho uma função que é dada por essa regra e eu quero descobrir qual é o valor numérico dessa função quando o x ele assume o valor 2. Então, resolvendo aí o probleminha, eu tenho ali, ó, f de 2 é igual, vou jogar na regra daquela função, menos 4 que multiplica o x, que assume o valor 2, mais 1. Então, f de 2 é igual a menos 4 vezes 2, menos 8, mais 1, chegando à conclusão que o f de 2 é igual a menos 7. Isso implica dizer que para dado um x do domínio, que no nosso caso, deixa eu apagar aqui, esse igual ficou feio, né? Para dado um x do domínio, no nosso caso 2, a minha função f de x, ela assume para esse domínio o valor menos 7. O valor numérico, então, da minha função, que foi dada por essa regra, quando x é igual a menos 2, é igual a menos 7. Para a gente relembrar também as questões de representação de função, eu vou fazer a representação desse nosso probleminha aqui, olha, lá no diagrama de setas. Lembrando lá, nós temos uma função real, então o conjunto de onde saio é o conjunto dos reais e o conjunto aonde eu posso chegar também é o conjunto dos reais. Lembrando aqui que não necessariamente eu vou chegar em todos os reais, não é isso? Aqui a gente tem o conjunto de saída domínio, o conjunto de chegada aqui, ó, onde eu posso chegar, o conjunto contradomínio, e aquele conjunto onde eu efetivamente chego, que é um subconjunto desse conjunto contradomínio, é o nosso conjunto imagem. Então, lá naquele nosso probleminha, eu peguei um conjunto aqui do meu conjunto sair, do meu conjunto domínio, igual a 2. E cheguei efetivamente numa imagem menos 7. Então, estou mostrando aqui, ó, eu chegando, não é isso? Essa aqui é a representação por seta, é uma setinha. Inclusive, esse chegar aqui, ó, ele só é efetivado porque eu tenho uma regra, que é aquela regra lá, f de x. Então, o valor numérico da minha função no x igual a 2 é igual a menos 7. Outra maneira da gente representar, para a gente relembrar, é lá no nosso plano cartesiano. Deixa eu apagar aqui. Plano cartesiano ortogonal, não é isso? Por convenção aqui, ó, a gente tem esse eixo horizontal como o eixo x, o eixo vertical, o eixo y, né? O x aqui também a gente chama de o eixo das abscissas e o y o eixo das ordenadas. Então, eu vou marcar aquele ponto ali, ó, porque lá naquele plano cartesiano a gente marca pontos, não é isso? Então, eu vou marcar o ponto de domínio igual a 2, de x igual a 2 e imagem igual a menos 7. Então, aqui, ó, mais ou menos, a gente tem aqui esse ponto 2 e menos 7. Valor numérico da função para x igual a 2 é igual a menos 7. Então, a gente relembrou aí algumas ideias iniciais para a gente falar especificamente do assunto que nos interessa hoje, que é a raiz ou zero de uma função. Raiz ou zero, zero aí porque é sinônimo de raiz. A gente vai encontrar em vários livros aí ou zero ou raiz de função. Então, são sinônimos, tá? Dentro desse conjunto universo que a gente está trabalhando as funções, que é o conjunto dos reais. É bom que a gente lembre disso. A gente está limitando o nosso estudo naquele universo do conjunto dos números reais. Então, a definição diz o seguinte lá para a gente. Dada uma função f qualquer, chamamos de raiz ou zero da função todo valor x pertencente ao domínio da minha função
que tem imagem igual a zero. Ora, em outras palavras aí, numa linguagem mais formal, numa linguagem matemática, a gente pode falar então que se eu tenho uma função definida de A para B, domínio A, imagem B, para qualquer que seja x que esteja nesse domínio A, tal que o valor numérico da minha função nesse ponto x é igual a zero, a gente vai falar então que esse x, ele é uma raiz da minha função. Então, simplificando aí o que a gente viu por definição, a raiz de uma função nada mais é um valor do domínio que vai fazer com que o valor numérico da função seja igual a zero. Importante destacar aqui que a raiz de uma função, ela pode existir, mas às vezes ela não existe. E ainda, se ela existir, não significa que ela é única, não. Pode ser que eu tenha mais de uma raiz, ok? Vamos pegar aqui um exemplo simples para a gente trabalhar essa definição. Olha lá nosso exemplo. Dada a função real f de x igual a 2x menos 10, determine valor ou valores do domínio que anula a função. É claro, né? Se esses valores existirem, pode ser que não existam. Então, vamos lá. Se eu quero valores de x que anulam a função, anular a função, não é isso aqui, ó? Tô falando aqui, ó, anulam a função. Anular a função é fazer com que a função ela assuma valor zero. Ora, a regra da função foi dada. Então, aqui para f de x, eu vou substituir a regra lá. Ó. Se f de x vale 2x menos 10, isso significa que eu estou falando que eu quero que o meu 2x menos 10, ele assuma o valor zero. Será que existe x para isso? Ora, equaçãozinha simples aí do primeiro grau, vamos resolver a equação. E a gente chega à conclusão que existe um x sim. O x é igual a 5. Então, significa que para esse x aqui igual a 5, do domínio, a minha função ela assume o valor zero. E se isso acontece, esse x aqui é raiz da minha função. A raiz existe e a raiz ela é única. Legal? Fácil? Vamos para frente. Ali a gente fez um cálculo algébrico, né? Vou voltar lá na tela. A gente fez um cálculo algébrico da raiz da função. Só que a gente pode fazer uma interpretação geométrica da raiz de uma função. Então, eu vou pegar aqui um gráfico qualquer de uma função, f de x, então aqui tem aqui, ó, y igual a f de x, é um gráfico de uma função qualquer. Note que nesse comportamento gráfico aqui da minha função, eu peguei 4 valores específicos, x1, x2, x3 e x4. Esses pontos aqui são pontos sob o eixo x, ok? Se eles estão sob o eixo x, vocês concordam comigo que não houve um deslocamento vertical. Eu não subi nem desci nem um pouquinho com esse ponto aqui, ó. Ele é um ponto sobre o eixo. Quando isso acontece, significa que nesse ponto aqui, vou pegar, olha, a minha função, vou pegar especificamente o x1, naquele ponto x1, ela assume, lembrando que a minha função é o y aqui, ela assume qual valor se não houve deslocamento? Ela assume o valor zero. E isso, gente, não acontece só para o x1, não é mesmo? Lá no x2, no x3, no x4, eu tenho a mesma implicação. O valor da função nesses outros 3 pontos aqui também são iguais a zero. E qualquer que seja um ponto que eu pegue sob o eixo x, isso implica que a minha função ela vai assumir o valor zero. Ora, se isso acontece, significa que cada um desses pontinhos aqui representa uma raiz daquela minha função ali, que é dado por esse gráfico. Então, note que nesse caso aqui, olha, a minha função ela tem 4 raízes. Então, concluindo aí, a gente tem que o f de x1 é igual ao f de x2, que é igual ao f de x3, que é igual ao f de x4, que são iguais a
que é igual, né? A função nesses 4 pontos, ela assume o valor 0. Ora, o valor numérico 0 para cada um desses domínios. Então, cada um desses domínios, x1, x2, x3 e x4, são raízes da minha função. E, graficamente, as raízes da minha função são pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Olha lá. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora é colocar em prática esse conceito. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.